Desde que a guerra começou, o mundo todo olha com muita atenção para a China. A posição deles pode ser decisiva num tensionamento que poderia levar até uma terceira guerra mundial ou para um acordo de paz na região. Recentemente, os Estados Unidos disseram que a China estaria pensando em fornecer armamento letal para a Rússia e que isso significaria cruzar uma linha vermelha e teria consequências. Mas logo depois, a China anunciou 12 pontos para um possível acordo de paz na guerra da Ucrânia. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o momento que o conflito se encontra e dar o contexto dessa proposta de paz dos chineses. Desde o início da guerra, a China não condenou a invasão russa, e na diplomacia as palavras são cuidadosamente escolhidas. E os chineses sempre evitaram usar as palavras invasão e guerra para definir o conflito. E você lembra daquela resolução da ONU contra a invasão da Ucrânia assinada por 141 países? Pois é, naquela ocasião, a China se absteve. Lembra também da parceria sem limites entre a China e a Rússia, anunciada poucas semanas antes da guerra? A invasão da Ucrânia não abalou os planos. Pelo contrário, esse é o Putin, um ano depois da guerra, falando sobre as relações com a China. Поступательно развивается, мы достигаем новых рубежей. A China se aproveitou do isolamento russo causado pelas sanções econômicas para comprar do vizinho ainda mais petróleo, carvão, gás, entre outras coisas. Em 2022, as exportações da Rússia para os chineses explodiram, cresceram 43,4%. Esse é Wang Yi, um diplomata chinês do alto escalão, em uma visita ao Putin no fim do mês de fevereiro. 危机和乱象虽然时常出现在我们的面前，但是危中有机。危可转机，这实际上是我们愿意再次强调中俄的全面战略伙伴关系。E essa última frase foi um aviso aos Estados Unidos de que os chineses não vão aceitar pressões do Ocidente. O que nós vemos aqui é uma nova ordem mundial sendo construída. São grandes blocos se formando e entrando em conflito com antigas potências. E a cara que esse novo equilíbrio mundial vai ter depende muito de como vai ser a política externa chinesa. A tensão ficou clara em fevereiro, na última Conferência de Segurança de Munique, o maior fórum do mundo nesse assunto. Começou com essa entrevista aqui, ó. The concern that we have now is based on information we have that they're considering providing lethal support. And we've made very clear to them that would cause a serious problem for us and in our relationship. E numa outra entrevista a um jornal alemão, também no contexto do encontro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que se a China se aliasse à Rússia, seria o início de uma terceira guerra mundial. A China negou o interesse em dar armas para os vizinhos russos e no fim da conferência anunciou a posição deles para uma solução para a crise na Ucrânia. Mas olha só de novo, evitando o uso da palavra guerra. Mas antes da gente detalhar as propostas chinesas, vamos dar uma olhada onde a guerra está agora. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem pedido mais armas para o Ocidente e diz que com armas modernas o exército ucraniano seria capaz de recuperar as áreas invadidas e até a Crimeia. Já os russos, apesar de grandes baixas, também estão dobrando as apostas e fazendo uma ofensiva no leste da Ucrânia. Ou seja, os dois lados ainda acham que podem ganhar o confronto na força bruta. Os especialistas avaliam que o momento atual é particularmente desfavorável para um acordo de paz. E vale lembrar que outras tentativas de paz não foram bem-sucedidas. Desde o início da guerra, a Turquia tem tentado se posicionar como mediadora. O país condenou a invasão russa, mas criticou sanções comerciais feitas sem o respaldo da ONU. Tem mantido contato com Putin, mas tem boas relações com a Ucrânia e é um membro da OTAN. Os turcos pedem um cessar-fogo, mas têm dito que a guerra não vai terminar facilmente. Eles tiveram um grande êxito quando conseguiram negociar a iniciativa do corredor de grãos no Mar Negro, que permitiu a circulação de navios comerciais e com isso amenizou o problema da fome e do desabastecimento em várias partes do mundo. Mas tem também muitas propostas de paz vindo da América Latina. O México e a Colômbia já fizeram sugestões, mas analistas dizem que nenhum dos dois tem o peso necessário para servir de mediadores. E vocês devem lembrar também da sugestão do Brasil, né? Feita durante a visita do chanceler federal alemão a Brasília. Mas se for preciso conversar com o Putin, se for preciso conversar com o Zelensky, eu não tenho nenhum problema de conversar na tentativa de encontrar paz. O que é preciso é constituir um grupo com força suficiente que seja respeitado numa mesa de negociação. O Brasil chega um pouco atrasado e a proposta não ecoou muito na comunidade internacional. Mas o país tem uma posição geopolítica que pode ajudar. Tem se mostrado neutro no conflito e faz parte dos BRICS, onde estão também Rússia e China. Lula já disse que vai conversar sobre o assunto com o presidente chinês Xi Jinping na visita dele a Pequim no dia 28 de março. Mas e o tal acordo de paz chinês? O documento chinês pede um cessar-fogo imediato, mas fala de forma genérica sobre a solução política para o conflito.
Por exemplo, no primeiro ponto diz que a soberania, a independência e a integridade territorial de todos os países devem ser efetivamente mantidas, e diz que isso deve ser feito com base nos princípios da Carta das Nações Unidas. Mas como não há uma condenação clara à invasão russa, o texto fica dúbio. O documento fala ainda sobre o papel da ONU para resolver a crise humanitária, a criação de corredores para a fuga de civis e a facilitação da exportação de grãos da região. A China se opõe a qualquer ataque às centrais nucleares e um ponto muito importante é o 8º. Armas nucleares não devem ser usadas. Mas você deve estar se perguntando como que esse documento foi recebido. O Ocidente em geral viu com ceticismo a proposta. Muitos especialistas europeus criticaram a linguagem pró-Rússia do documento. A China evita qualquer posição crítica ao Putin e repete a retórica russa. Por exemplo, no segundo ponto, em que diz que é preciso abandonar a mentalidade da Guerra Fria e que a segurança da região não deve ser conseguida reforçando ou expandindo blocos militares. Ou seja, uma crítica clara à OTAN. E tem ainda o ponto 10, parar com as sanções unilaterais. A China se opõe às sanções unilaterais não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU e diz que esse tipo de medida só cria mais problemas, que é exatamente a retórica da Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que não se trata de uma proposta de paz, mas de princípios dos quais a China e a Rússia compartilham, e diz que os chineses já escolheram um lado no conflito. E essa foi também a posição do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, de que a Rússia não tem credibilidade. A Rússia, por sua vez, disse que gostou do plano e que está aberta para alcançar seus objetivos pelos meios políticos e diplomáticos. Mas curiosa foi a reação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele disse que viu pontos positivos no documento e vê um sinal de que os chineses querem entrar no assunto. O Zelensky se mostrou aberto para conversar e pediu uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal no YouTube.